Mais uma vez nós estamos aqui com o Pergunte ao Pastor e a pergunta deste momento é: pode o crente ser possuído por demônios ou oprimido? Qual é a diferença entre possessão e opressão? Está escrito na 1 de João: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu ou foi gerado de Deus o protege, e o maligno não o atinge ou não o toca. 1 de João 5,18. O texto é claro em proclamar que quem nasce de Deus, ou seja, quem nasce de novo, é protegido pelo Senhor Jesus. Ele é aquele que nasceu ou foi gerado, conforme diz o texto. E esta pessoa não é atingida pelo diabo, não é tocada por ele. A palavra grega usada por João foi haptetai, que pode ser traduzida com a ideia de tocar, sim, mas não tocar como se toca com um tapinha nas costas, mas sim tocar com o sentido de segurar, de manter preso. É o tocar, mas não o tocar levemente, brevemente, mas o tocar de forma longa. O maligno, então, não pode tocar naquele que pertence a Deus desta forma. O maligno, então, pode tocar como tocou em Jó, assim mesmo, porque houve a permissão de Deus, de forma que, embora em termos humanos o tempo para Jó tenha sido relativamente longo, nós observamos que em nenhum momento Jó teve sua mente, suas palavras ou atitudes tomadas pelo diabo. O toque desencadeou sofrimento, mas não possessão. Satanás tocou em Jó, mas não no sentido de segurá-lo, de mantê-lo nas suas mãos. Quando o apóstolo Paulo determinou que o moço da igreja de Corinto, que cometera algo que nem os pagãos admitiam como certo, quando Paulo disse que o seu corpo deveria ser entregue a Satanás para ser destruído, Paulo disse que o espírito dele seria salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5,5. Temos aí dois exemplos de toque de Satanás numa pessoa. O toque que machuca, que fere, mas não toque que toma posse, que segura. Satanás não poderia segurar a alma daquele homem para si, porque não o possuía. A possessão significa posse, mas uma pessoa realmente convertida, salva, mesmo que venha a ser perturbada por Satanás, porque muitas vezes tem de colher o que plantou, ou porque entende o Senhor, tem de ser provada, não se torna posse do diabo. Porque na conversão, ele ou ela se tornou membro do corpo de Cristo, ou seja, parte de Cristo, conforme Paulo escreveu em Efésios 5,30. Ora, tirar uma parte do corpo de alguém significa mutilar esse alguém, mesmo quando o que se tira não está visível. Tirar quem é parte do corpo de Jesus seria mutilar Jesus, e Jesus nunca pode ser mutilado. Isso tem a ver, então, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10, 27 e 28. Ninguém pode tirar as ovelhas de Jesus da mão de Jesus. Isso inclui o diabo. O diabo não pode tirar quem pertence a Jesus da mão de Jesus, porque se ele fizesse isso, estaria possuindo esse alguém. Só que, pelo que diz o Senhor Jesus, isto não pode acontecer. Quem realmente um dia se converteu, nunca será possesso pelo diabo. Poderá, como eu disse, ser tentado, molestado, mas jamais possesso. Se alguém conhece alguém que se diz crente e que ficou possesso, há duas situações em relação a essa pessoa. Ela está desequilibrada mentalmente, e o que se chamou ser possessão foi a manifestação do seu desequilíbrio. Então, se deve orar por essa pessoa, mas tratá-la também com um médico. 2, ela se diz crente, convertida, mas realmente não recebeu Jesus como Senhor e Salvador absoluto. Precisa se converter. Em relação à opressão, há de distinguir a opressão criada pelo diabo da opressão causada pelo pecado da humanidade, que tem a ver com Satanás, sim, mas não é a produzida por ele. A opressão causada por Satanás é a situação que eu já mencionei, por razões de descuidos espirituais ou até mesmo por causa de provações. Uma pessoa crente pode se tornar, com a permissão de Deus,
oprimida pelo diabo, que não vai possuí-la, no entanto, como colocamos nas palavras anteriores. Agora, a opressão causada pelo pecado da humanidade é a opressão política, a opressão social, a opressão religiosa. É a opressão causada pela desumanidade dos seres humanos em relação a outros seres humanos. É a opressão causada pela injustiça, é a opressão das drogas, dos vícios, e até pode ser uma opressão causada também por desequilíbrios emocionais. Claro, esse tipo de opressão, ou esses tipos, né, de opressão, tem a ver com Satanás. Mas esse tipo de opressão começa, na verdade, com os seres humanos. Começa no coração dos seres humanos e só se tornam em tragédias quando se dá campo às hostes do inferno para operar em meio a elas, o que infelizmente quase sempre acontece.